Meus amados irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Amém? Quero agradecer ao pastor Felipe, ao conselho desta igreja, pelo privilégio de estar de volta a essa comunidade, pela bênção de rever irmãos, amigos que já não via há muito tempo. E é muito bom estar com a família de Deus. É muito bom nós fazermos parte de um só corpo. Eu costumo dizer que não há nada igual em termos de organismo vivo, em termos de comunidade, não há nada igual à igreja. É impressionante, irmãos, porque há um vínculo que nos une. E esse vínculo é eterno. O sangue de Jesus Cristo, que nos inseriu em uma aliança, uma nova aliança. Aliança essa que é inquebrável. É por isso que crente gosta de estar junto. É por isso que a gente aprecia a companhia um do outro. É por isso que nós nos afinamos tão facilmente. Nós nos afeiçoamos. Porque nós temos um Pai em comum, um Pai eterno, o Deus Criador dos céus e da terra. Temos um irmão em comum, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos um companheiro que habita em nós em comum, o Espírito Santo da verdade. Fazemos parte da mesma família, do mesmo povo, e é muito bom estar com a família de Deus. Por favor, abra a Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 20. Primeiro Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi.
Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei, e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. O Senhor aplica a sua palavra ao nosso coração, irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor querido, aqui está o teu povo reunido em teu nome. E nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui com propósitos para te adorar, para crescermos em comunhão uns com os outros, para sermos edificados pela palavra da verdade, para que o Senhor receba toda a glória. Ó Senhor, só tu tens acesso ao nosso coração. Só tu podes, pela tua palavra, penetrar no mais íntimo do nosso ser e mudar o que precisa ser mudado, e consertar áreas que precisam ser consertadas. Só o Senhor pode verdadeiramente nos restaurar, nos edificar, nos encorajar. Então, Senhor, por graça e misericórdia, derrama o poder do teu Espírito sobre os teus filhos e filhas. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a família é um dos maiores alvos das crises nesta vida. Muitos dos nossos problemas estão vinculados à família. Há famílias que enfrentam perdas, dificuldades financeiras, enfermidades, conflitos, desânimo. Enfim, há muitas e muitas famílias que estão sob um forte ataque do inimigo. Satanás sabe que família é um projeto de Deus. É algo que foi estabelecido para a glória do Senhor e para refletir o relacionamento na Trindade. E o inimigo das nossas almas, sabendo disso, ele usa várias estratégias para sabotar as famílias.
Quantos jovens, adolescentes e crianças que vivenciam disfunções enormes. E esses seus problemas estão muito ligados a problemas com os seus pais, com os seus progenitores. De fato, a família está sob ataque. John Bunyan, o famoso escritor, pregador, um homem de Deus que passou cerca de 14 anos preso por pregar o Evangelho. Uma das suas mais famosas obras, a mais famosa, foi O Peregrino. E nesta obra ele escreve sobre o Vale de Lágrimas. O Vale de Lágrimas. É exatamente neste lugar que nós encontramos Davi neste capítulo. Davi vivencia aqui um vale de lágrimas. Ele está experimentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ao retornar para Ziclag, a cidade que ele tinha recebido de Aquis, rei de Gate, Davi percebe que aquele local está destruído. E não apenas isso, suas famílias foram levadas cativas pelos amalequitas. Ou seja, nós já percebemos aqui que famílias, mesmo famílias piedosas, que amam ao Senhor, podem enfrentar crises profundas. Mesmo famílias crentes podem simplesmente vivenciarem um vale de lágrimas. Davi, é importante que a gente recapitule isso. Ele estava em fuga da perseguição atroz do rei Saul. E buscando refúgio, Davi simplesmente se alia aos filisteus. Ou seja, ele se junta a um povo ímpio. Ele se anexa a uma nação que não ama a Deus. E mais, para se ambientar entre os ímpios, Davi adotou uma vida de engano. Uma espécie de vida dupla, porque secretamente ele fazia guerra contra os inimigos de Israel. Mas ele não dizia isso para o rei. Ele simplesmente estava vivendo uma vida dúbia. O que nós temos aqui no contexto dessa passagem é uma realidade muito séria. Davi não guardou o coração. Em um determinado momento, ele não confiou suficientemente em Deus. E ele preferiu confiar na proteção humana. Por quê? Davi já tinha sido ungido. Ele já tinha recebido a palavra do Senhor de que seria o futuro rei de Israel. E Deus não falha, Deus não mente. Mas em um momento de fraqueza, ele prefere confiar em estratagemas humanos do que na proteção de Deus. E isso é muito sério. Quando pessoas começam a viver uma vida dupla. Elas se dizem crentes, mas elas se aliam a ímpios. Elas se dizem crentes, mas começam a viver uma mentira. Há uma parte da vida delas que é obscura. Há uma parte da vida delas que está comprometida com o pecado. A astúcia de Davi chega ao fim quando os filisteus se reúnem para invadir Israel. E isso força Davi a se alinhar abertamente com os inimigos de Israel ou se revelar um traidor contra os seus novos amigos. Foi justamente nesse momento que Davi parecia ter sido pego, que Deus o livra, usando a suspeita dos príncipes filisteus
que simplesmente foram contrários a Davi e aos seus homens israelitas se juntarem aos filisteus para lutar contra Israel. O capítulo 29 de 1 Samuel nos mostra Davi saindo relutantemente da cena de ação para a sua base lá no sul do deserto. Mas quando ele chega na sua cidade de refúgio, que ele achava que era a sua cidade de refúgio, um ambiente de proteção, ele percebe que sua família e as famílias de seus leais soldados havia sido atacada pelos terroristas do deserto, os amalequitas. E aqueles homens queimaram e feriram a cidade e levaram as mulheres e as crianças cativas para submetê-las a uma escravidão pior do que a morte. Presta atenção. Davi passou 16 meses na Filístia. E isso lhe trouxe muitos problemas. A sua fé arrefeceu. Ele precisou mentir, dissimular, depender dos seus ardis para não ser desmascarado pelos filisteus. E depois de 3 dias de jornada, saindo da companhia dos filisteus, ele vê o caos na sua cidade. Esse texto nos mostra que crises muito profundas podem atingir a nossa casa. O texto vai nos mostrar que o ataque dos amalequitas foi um ataque implacável, desumano, um ataque à família, o principal alvo do inimigo. Isso aqui é um retrato, irmãos, por favor, escute. É um retrato da guerra espiritual. Nós não vivemos em um parque de diversões. Nós estamos em um campo de batalha. E os amalequitas eram ímpios. Eles eram servos do inimigo. E então eles atacam o povo de Deus. E isso nos mostra exatamente essa realidade. A nossa família, ela pode estar sob ataque do inimigo. E a situação se torna ainda mais dramática, porque de acordo com o verso 6, surge um conflito interno. E os homens de Davi simplesmente colocam a culpa nele. Você é o responsável por esse desastre. Imagine, Davi com 600 homens. E quando ele chega na cidade, não apenas as suas esposas, mas as mulheres daqueles homens e os seus filhos não estão mais lá, estão escravizados por um exército inimigo. A situação se torna tão séria que, angustiados por causa de seus filhos e filhas, os aliados de Davi querem apedrejá-lo. Hoje eu quero pensar com você sobre como nós devemos reagir aos ataques do inimigo. Ou como experimentar a restauração de Deus para a nossa vida e para a nossa casa diante das afrontas de Satanás. E eu quero de antemão lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que por mais perdas que você tenha enfrentado, ou esteja enfrentando, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Davi, o Deus da igreja, o seu Deus e o meu Deus, Ele é poderoso para restaurar a nossa casa. Você pode dizer amém? Não importa o tamanho da sua perda, talvez vista como irrecuperável. Eu perdi.
Eu perdi a minha família, eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha casa, eu perdi realidades tão preciosas. Deus é capaz de restaurar famílias, Deus é capaz de reconstruir casamentos, Deus é capaz de restaurar o relacionamento entre pais e filhos, Deus é capaz de fazer novas todas as coisas e de destruir a obra do inimigo. Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de fazer isso. E eu quero que o seu coração se encha de fé. Eu quero que o seu coração não seja tomado pela desesperança, pela amargura ou pela apatia. Deus lhe convida nesta noite a olhar para Ele e saber que Ele tem resposta, Ele tem milagre, Ele tem libertação, Ele tem saída para mim e para a sua vida, porque Ele é todo poderoso. O texto nos mostra algumas atitudes de Davi, que são extremamente pedagógicas para a gente. Como é que ele reagiu a esse drama, a essa desgraça múltipla na sua casa e na casa dos seus 600 aliados? Em primeiro lugar, a primeira coisa que Davi faz, e isso nos ensina, versos 4 a 6, ele derrama a sua alma diante do Senhor. Ele não esconde o seu sofrimento, a sua dor. Ele não simplesmente internaliza, guarda para si, mas o texto nos mostra que ele derrama o seu coração diante de Deus. O verso 4 afirma que ele chorou, juntamente com os seus homens, copiosamente, até não ter mais forças para isso. Davi não chora escondido. Davi não derrama uma lágrimazinha e enxuga com um lencinho de maneira comedida. Ele chora em público para todos verem. Ele expõe claramente a sua dor diante do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos chorar pelos nossos entes queridos. Nós precisamos chorar pela nossa família, pelos nossos pais, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos tios, pelos nossos avós, pelos nossos netos, pelos nossos irmãos. Eu quero lhe fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você chorou por um parente seu que está perdido? Qual foi a última vez que eu e você pranteamos por um familiar nosso que está escravizado por Satanás? Nós precisamos chorar. Mas não apenas isso. O texto diz no verso de número 6 que Davi se angustia. Ele se angustia, e o verbo aqui, angustiar, um comentarista americano chamado Warren Wiersbe, ele diz que significa espremido contra um canto. Da mesma forma que um oleiro aperta a argila dentro de um molde. Davi se angustia. Um dos sentimentos terríveis que não pode acometer o nosso coração, amados irmãos, é a apatia. É a insensibilidade. A coisa está uma desgraça, mas a gente diz, é assim mesmo, é o mundo. O filho vai para uma dessas universidades e ele se perde lá. De repente, ele se torna um progressista, um marxista, um agnóstico. De repente, ele se torna um defensor de uma ideologia anticristã. E a pessoa diz, é assim mesmo. Faz parte, coitado. Quem sabe ele não volta. Nós não devemos ter apatia, irmãos.
Nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Nós precisamos sentir dor, espiritualmente falando. Jesus disse: bem-aventurados, abençoados os que choram, porque serão consolados. E que choro é aquele? Não é o choro porque o nosso time de futebol perdeu. Não, é o choro pelo nosso pecado, é o choro pelo pecado do outro. Jesus diz: abençoados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. O consolo vem sobre os que choram. Meu irmão, minha irmã, não aceite passivamente a decretação do fracasso em nossa família. Não aceite. Não aceite. Tem um casal lá da Igreja das Graças, são membros lá da igreja, bem ativos na igreja. Certa feita, a esposa veio falar comigo e contou rapidamente a história deles. Eles passaram 7 anos separados. Que negócio. Eram casados, se separaram, cada um foi para um canto, seguiram caminhos desagradáveis diante do Senhor, e simplesmente, 7 anos depois, 7 anos, Deus restaurou o casamento deles. E mais, deu 2 filhos abençoados para ele. Isso é um mistério muito grande, não é, irmãos? Isso é obra de Deus. Isso é ação de Deus. Isso é milagre do Senhor. Então, em primeiro lugar, derrame a sua alma diante do Senhor. Bota para fora essa dor. Não guarda esse negócio, não. Não diz é assim mesmo, não, eu tenho que aceitar. Não, coloque diante de Deus o seu sofrimento. Segundo lugar, verso de número 6, parte B. Davi, em um momento de fragilidade, ele se fortalece. Em quem? Nele, não. Ele chorou para não ter mais força. Ele se fortalece no Senhor. O texto diz que Davi, diante daquele quadro de angústia, em que o povo falava de apedrejá-lo, o povo estava em grande amargura, porém, final do verso 6, porém, Davi se o que, irmãos? Reanimou no Senhor seu Deus. Veja bem, às vezes a angústia, ela pode ter 2 resultados na nossa vida. Ou ela pode nos arrastar para baixo, ou Deus pode usá-la para nos levar para cima. Ou ela pode nos esmagar, nos comprimir, achatar a nossa vida e nos encher de amargura. Ou Deus pode usá-la para que nós levantemos os nossos olhos e digamos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevarmos os nossos olhos para o alto e dizermos: o Senhor, Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Davi se reanimou no Senhor. A palavra reanimar aqui significa fortalecer, prevalecer, endurecer, tornar-se forte, corajoso, ficar firme. Naquele momento de total desespero, o futuro rei de Israel fez uma coisa muito necessária. Se fortaleceu no Senhor Deus. Irmãos, nós somos fracos. Qualquer coisa nos abala. Não é? A gente vai fazer um exame e o médico diz assim: tem uma coisa estranha aqui. Vamos ter que fazer um exame mais detalhado. Pronto, isso já é suficiente para acabar com a nossa noite e a nossa semana. Não é assim, irmãos? É assim. Não é assim? A gente se arranha, a gente se machuca, vem um filisteu e bate no nosso carro por irresponsabilidade, e lá dá um amassinho.
arranha, e a gente, perdi o meu dia. Não é assim, irmão? Qualquer coisa mexe com a gente. O trânsito de Recife é muito emocionante, né? Né? Tem gente lá, o sinal mal ficou verde. Fração de segundo, ele já está lá, ó. Buzina, isso já é suficiente para chatear alguns. Nós somos fracos, irmãos. Nós somos débeis. Uma bactéria que a gente não consegue nem enxergar é capaz de nos matar. Um vírus que nós não conseguimos nem observar a olho nu é capaz de ceifar a nossa vida. Essa é a nossa realidade. Somos fracos, mas o nosso Deus é todo-poderoso. Somos débeis, mas o nosso Deus tem todo o poder. O nosso Deus governa tudo. E como é que nós nos fortalecemos, irmãos? Nós nos fortalecemos não com os nossos recursos, mas com os recursos do alto. Orando, lendo a Bíblia, falando com Deus, deixando Deus falar conosco. Como é que nós nos fortalecemos? Confiando no Senhor. Sabendo que com Deus sempre há uma saída. Sabendo que com Deus sempre há uma porta de escape. Irmãos, presta atenção. Sem Deus, nada acontece. Mas com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Vou repetir, sem Deus nada acontece. Ou pior acontece. Mas com Deus, qualquer coisa linda, boa, maravilhosa, pode acontecer. Louvado seja o Senhor. Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Presta atenção. A nossa suposta força falha, mas onde a nossa aparente força falha, a força de Deus prevalece. A força de Deus prevalece. Terceiro lugar, versos 7 e 8. Davi busca a direção de Deus. Ele vai conversar com o Senhor. E ele consulta a Yahvé. Ele não se reanima com jargões humanos. Vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque vai dar certo. Mas por quê? Qual a base? Não. Tenha fé. Fé em quem? Fé em qualquer coisa. Tenha fé, porque a fé não costuma falhar. Que negócio é esse? Davi, ele não se reanima com otimismo humano. Ele se reanima com a voz de Deus, com o poder de Deus sendo ministrado ao seu coração. E ele busca a Deus. Ora ao Senhor. E a sua oração é atendida por Yahvé. O texto diz que a oração de Davi tem apenas duas perguntas. Ele diz: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei. Oração rápida, não é, irmãos? E Deus responde a sua oração favoravelmente. O texto nos mostra no verso 7 que Davi pede para ser trazida a ele a estola sacerdotal, porque a estola sacerdotal, naquela época, usada pelo sumo sacerdote, continha o Urim e o Tumim, que eram instrumentos que Deus usava para revelar a sua vontade. Então observe, olha o que Davi fez. Ele não apenas ora, ele busca a direção de Deus. Eu vou persegui-lo, Senhor, ou não? Eu vou atrás dos amalequitas ou não? Eu vou alcançá-los ou não? E Deus diz: persegue-o, porque de fato o alcançarás. E tudo, presta atenção, Deus não falha, Deus não se engana, Deus não mente, e tudo libertarás. Louvado seja o Senhor. Deus está convidando eu e você para orarmos, para dependermos dEle,
Deus está nos chamando, irmãos. Escute, por favor, você, pai, para liderar o seu lar. Você é chamado para liderar espiritualmente o seu lar. Pare de ficar dizendo, não, é a minha mulher que ora com os meus filhos. Eu tenho outras coisas para fazer. Não, é a minha mulher que leva os meus filhos para a igreja porque eu estou muito ocupado. É a minha mulher que disciplina os meus filhos porque eu já trabalho muito e coloco comida na casa. Pare de fazer isso. Você foi escolhido por Deus para, em amor, como reflexo da liderança de Jesus Cristo, liderar o seu lar. Davi aqui, ele toma a frente. E ele ora, ele busca a Deus. Ele simplesmente não deixa o colapso tomar conta do seu coração, mas se fortalece no Senhor e o busca. O mesmo Davi, que estava vivendo uma vida dupla. O mesmo Davi, que buscou proteção em ímpios. O mesmo Davi, agora, ele busca ao Senhor. E Deus fala com ele. Deus tem palavras para você. Deus tem palavras de esperança para você. Deus tem palavras de cura para você. Deus tem palavras de restauração para o seu coração e para a sua casa. Você pode dizer amém? Quarto lugar, verso 9 e 10. Davi sujeita-se à orientação do Senhor. Ele fala, ouve a voz de Deus e se sujeita. Isso é importante, porque às vezes tem pessoas que ouvem a voz de Deus na sua palavra e dizem assim, mas eu não concordo. Eu não concordo. Não é bem assim. Eu vou falar isso aqui com muito temor e tremor. Uma pessoa foi conversar comigo recente e disse assim, pastor, eu vou me casar. Eu disse, tá. O seu futuro marido é crente? Não, não é crente não. Eu disse, você vai se casar. Eu tive uma conversa de 1 hora com ela. Chegou um momento na conversa que ela diz assim, eu vou me casar porque eu entendo que Deus quer que eu case com Ele. Aí eu, com muita paciência, mas com muita verdade, eu disse assim, você acha que Deus se engana? Que Deus diz uma coisa na sua palavra e depois diz outra? Você acha que Deus mente? Você acha que Deus se arrepende? Você acha que Deus tem 2 palavras, uma contraditória à outra? Você está entendendo? Às vezes pessoas deixam o seu coração as governar. Irmãos, quem deve nos governar não é o nosso coração. Quem deve nos governar é a voz de Deus. É a voz de Deus que é poderosa. É a voz de Deus que é abençoadora. É a voz de Deus que nos conduz em um caminho seguro. Davi ouviu a voz do seu coração. E olha a situação que ele estava vivendo. Mas agora ele ouve a voz de Deus. E Deus diz para ele. E Deus fala com ele. E Davi obedece. Ele persegue o inimigo para tomar de volta o que ele havia levado. Os seus soldados não querem mais apedrejá-lo. Olha que coisa linda. E agora todos estão marchando sob sua liderança para triunfar sobre o inimigo. Meu irmão, a voz de Deus sempre é boa. Sempre é boa. Uma irmã que foi minha ovelha, ela estava orando para Deus orientá-la no que diz respeito a algo. Na verdade, ela estava orando para Deus dar um êxito em uma área que ela estava empreendendo. Um concurso, alguma coisa assim. E ela orou e ela disse, Deus, que eu passe. Que o Senhor diga sim. E quando ela termina de orar, ela ouviu uma voz no coração dela. E aquela voz dizia assim, quando eu digo sim, é bom. E quando eu digo não, é bom. Ou seja, tudo que eu digo é bom. A palavra de Deus, quando Ele diz sim, é boa. E quando Ele diz não, é boa. Quando Ele abre a porta, é bom. Mas quando Ele fecha a porta, também é bom. Você crê nisso, meu irmão?
Davi simplesmente se sujeita à voz do Senhor e os seus soldados vão atrás dos amalequitas e vão buscar a restauração das suas famílias. Nós somos chamados a perguntar a Deus: Deus, como eu devo vivenciar o meu casamento? Você que é solteiro, Deus, o que o Senhor quer para mim? Me conduz nessa área afetiva que é tão vital para a minha vida. Você que se separou, que é viúvo, Deus, me conduz nessa minha situação. Eu quero fazer a tua vontade. Vocês que são pais, nós precisamos perguntar: Deus, como criar os nossos filhos? Alguém aqui que porventura esteja com o casamento na bancarrota, a gente precisa orar: Deus, como meu casamento pode ser restaurado? Como eu posso lidar com os conflitos? Como eu devo administrar os recursos que o Senhor me concede? Nós precisamos orar, ouvir a voz de Deus e nos sujeitar a essa voz doce. Quinto lugar, verso 11 a 16. Como vivenciarmos a restauração de Deus na nossa família? Nós precisamos crer. Por favor, ouça. Nós precisamos crer na providência divina. Crer que há uma mão invisível que governa todas as coisas. Que a mão de Deus, ela dirige a história. Quem manda na história não é Trump, não é Lula, não é Xi Jinping, não é nenhum governante humano. Quem manda na história é o Senhor. Quem manda na história é o Deus que está assentado no trono. Ele não abriu mão da história, ele governa tudo conforme o seu poder. O texto diz que os soldados de Davi simplesmente encontram um egípcio, que em virtude da sua doença foi abandonado por quem? Pelos amalequitas, aqueles que tinham invadido Ziclag. Aquele homem é alimentado, reanimado, e depois de ser assegurada a ele a sua proteção e a sua imunidade, ele guia o exército de Davi até os amalequitas. Não é curioso isso, irmãos? Isso não é coincidência. Como é que eles encontram um egípcio ferido? E por que aquele homem não morreu? Porque Deus preservou a vida dele por amor a Davi, seu servo, para que Davi o encontrasse e para que ele mostrasse onde o exército amalequita estava. Não havia Waze, não havia dispositivos para encontrar o exército amalequita, tecnologia para isso. Eles precisavam de algo sobrenatural. E Deus agiu. Meu irmão, minha irmã, confie que a mão de Deus não é contra você. Você é crente em Cristo? Quantos são crentes em Cristo? Digam amém. A mão de Deus não é contra você. Mesmo quando ela nos disciplina, a mão de Deus é por você. A mão de Deus não está sobre você para lhe esmagar, mas para lhe abençoar e para lhe guiar. Há uma mão invisível que governa a história. Como nós podemos experimentar restauração para a nossa vida, para a nossa família? Nós precisamos crer na providência de Deus. Nós precisamos descansar na providência de Deus. Nós precisamos confiar que Deus de fato trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos mostra, a partir do verso 17, que Davi chega naquele ambiente e ele vence os amalequitas. E a sua vitória foi
arrasadora. Ele os massacra desde a alvorada do dia até a tarde do dia seguinte, e exceto 400 moços que fugiram montados em camelos, todos os demais foram mortos. E Davi recupera tudo. Deus não disse para ele que ele iria recuperar tudo? Deus não tinha falado para ele no verso 8, de fato alcançarás e tudo libertarás? A palavra de Deus se cumpre. Verso 18, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Verso 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Meu irmão, nosso Deus é fiel. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus cumpre a sua palavra, Ele cumpre. Deus mudou o placar do jogo, Deus virou a mesa da história, a tragédia se transformou em triunfo. Vou dizer, a tragédia se transformou em triunfo. Talvez pessoas que estão aqui ou que nos acompanham online vivenciaram ou estão experimentando uma tragédia. Mas Deus é capaz de mudar a nossa sorte. Ele é capaz de transformar o luto em folguedos. Ele é capaz de converter o choro em alegria. Ele é capaz de restaurar tudo aquilo que o inimigo nos roubou, porque Ele é o Deus da restauração. Talvez existam famílias feridas pelo pecado, abaladas por crises, divididas emocionalmente, enfraquecidas espiritualmente. O mesmo Deus que restaurou a família de Davi e a família dos seus 600 aliados, é o mesmo Deus que pode restaurar a nossa casa, a nossa vida e nos dar tudo o que nós perdemos. Como diz Joel capítulo 2, versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Queria caminhar para o final. Davi, ele aponta nessa passagem para um Davi melhor, para um Davi maior, para um Davi cujo trono é eterno, para o filho de Davi, Jesus Cristo. Davi é o instrumento para vencer os amalequitas, libertando as mulheres e as crianças do seu povo. Davi é o instrumento que Deus usa para oferecer libertação. E isso nos aponta para Jesus. Um dia nós éramos escravos. Um dia o diabo dominava a nossa vida. Nós estávamos cativos pelo mundo, pela carne e por Satanás. Nós tínhamos um forte captor que nos escravizava, mas Jesus Cristo foi até o madeiro, ofereceu a sua vida na cruz, e lá na cruz, Jesus despojou o nosso inimigo. E lá na cruz, Jesus venceu os principados e as potestades. Jesus esmagou a cabeça da serpente e nos deu de graça a sua vitória. A vitória para você em Jesus Cristo.
Jesus é aquele que desfaz as obras do diabo. Jesus é aquele que desata o laço do inimigo. Jesus é aquele que nos liberta do domínio do pecado e do juízo. Você vê que no texto, 200 homens ficaram para trás, cansados, para guardar a bagagem. Eles não lutaram. Nós fizemos ainda menos do que esses homens. Nós não lutamos para vencer uma guerra. Um Davi eterno, o filho de Davi, a raiz de Jessé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus Cristo, Ele venceu a nossa batalha, e por meio da fé nele, nós temos uma vitória que nada nem ninguém pode nos roubar. Preste atenção, você pode estar até enfrentando dissabores na sua casa, mas se você é um crente em Jesus Cristo, você é mais do que vencedor, e nada pode roubar a sua vitória. Nada. Nada. Eu concluo com uma história. Um pastor conhecido, americano, pastor em Brooklyn, Nova York, pastor Batista, um ministério muito frutífero. Certo dia, a sua filha, sua primogênita, chegou para ele e disse: pai, eu vou sair de casa. Eu quero conhecer o que o mundo tem para me oferecer. Eu não quero mais saber da igreja. Eu quero viver a minha vida. Me deixe embora. Por mais que o pai insistisse, aquele pastor frutífero, a moça estava irredutível. Ela saiu de casa. Um amigo do pastor Jim Cibala ligou para ele, inclusive pastor também, e disse: Jim, essa menina não está nem aí para você. Esquece essa menina. Pai, toca a tua vida e toca o teu ministério. Mas como é que um pai e uma mãe podem esquecer um filho ou uma filha? Jim, ele pensou em abandonar o ministério. Isso é um negócio que pastores sabem bem o que é isso. Quando eles enfrentam crise na família. Quando filhos deles simplesmente vão por caminhos tortuosos. E ele simplesmente não tinha ânimo para prosseguir. E ele pensou em: eu vou largar o ministério, eu não consigo lidar com a minha filha longe do Senhor e eu pastoreando a igreja. Era uma crise enorme. A igreja dele tinha várias reuniões de oração, e em uma dessas reuniões, uma mulher se levantou e disse: pastor, ela sabia da situação da filha, e falou: a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E a gente queria orar pela sua filha hoje. Era uma noite de oração. E naquela noite os crentes deram as mãos, fizeram um círculo de oração ao redor dos bancos da igreja e fizeram um clamor pela filha daquele servo de Deus. A reunião termina, o pastor Jim volta para casa, de madrugada já. E ele diz à sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas que Deus salvou a nossa filha hoje. Eu não tenho dúvidas disso. 3 dias depois, bem cedo, alguém bate à porta da casa do pastor Jim. A esposa dele foi atender. E quem chamava? A filha.
Ela entra rapidamente. O pai estava lá. Ela abraça as pernas do pai em lágrimas e diz: papai, o que aconteceu há 3 dias pela madrugada? O que aconteceu de madrugada, 3 dias, pai? Eu estava dormindo, quando fui sacudida pelo poder de Deus. Escamas parecem que caíram dos meus olhos. Eu estava embrutecida, mas Jesus quebrou a dureza do meu coração. Papai, eu estou de volta para a minha família, para a minha igreja e para o meu Deus. Não desista da sua família. Deus é poderoso para restaurá-la.